A conversa política está de volta hoje sobre uma confusão na Câmara de Vereadores de Piraquara. Eu estou com o promotor Marco Aurélio Romagnoli, que pediu a prisão preventiva do presidente, do vice-presidente da Câmara. Agora, no fim do mês passado, início de agosto, saiu a prisão. Eles estão presos por corrupção, por outros crimes também, porque entrou até formação de quadrilha. Um esquema parecido com aquele da Assembleia Legislativa, dos diários secretos que a RPC TV e o jornal Gazeta do Povo denunciaram. Eles foram presos porque tinham uma participação diferente dos outros, porque tem mais vereadores envolvidos que não estão presos, um afastado, mas o outro continua, né? É importante esclarecer que nós temos duas vertentes de investigação, né, de ações. Uma, a vertente civil e a criminal. Né? Então, na parte criminal, enquanto estava se realizando a investigação e colhendo os depoimentos das provas das pessoas, as pessoas procuraram o Ministério Público dizendo que tinham sido ameaçadas por esses dois vereadores e outras que tinham sido instruídas por ele o que dizer no Ministério Público. Então, por eles atentarem contra a prova do processo, então aí figurou uma dos fundamentos da prisão preventiva para garantir a instrução processual que essa prova seja idônea. Então, nós pedimos a prisão preventiva e foi decretada, eles devem permanecer presos até o final da instrução do processo. Que não se sabe quanto tempo dura, né? Em torno de 90 dias é o prazo máximo da conclusão então, da ação, que agora amanhã vai ser ofertada então, a denúncia criminal formalizada e inicia-se então, a ação penal que tem um prazo de 90 dias para terminar. Entendi, porque obviamente que eles estão com o advogado tentando tirá-los da prisão, né? Sim, nós temos notícias, já fui cientificado de 2 habeas corpus que já foram ingressados contra eles, mas foram negados pelo Tribunal de Justiça. Eles estão permanecendo presos porque realmente a prova dessa investigação... Os juízes costumam considerar muito essa questão de estar intimidando testemunha, né? Muito. Esse é um fundamento muito forte e ficou muito caracterizado nesse sentido. Então, dificilmente antes de terminar a instrução do processo, eles vão responder em liberdade. E os outros estão afastados também por apelação criminal, mas não houve essa ingerência direta na prova. Foi somente uma dificuldade de acesso à documentação na Câmara, alguma coisa que a gente teve dificuldade. Então, como eles estavam atrapalhando no cargo que eles ocupavam, então foi pedido o afastamento deles do cargo e o impedimento deles entrarem na Câmara ou ter contato com qualquer funcionário de lá, porque eles estão proibidos sob pena de ser decretada a prisão deles. Entendi. Agora, nas promotorias de defesa do patrimônio público, que é uma das que o senhor defende lá em Piraquara, chegam muitas denúncias de legislativo, de executivo, e a gente começa a achar que isso é generalizado. Tornou-se muito comum porque ficou fácil de copiar e de replicar, ou eles realmente acreditam na impunidade e por isso seguem? Eu acho que isso é uma mistura das duas coisas. Primeiro, a impunidade mesmo, eles têm uma noção mesmo de impunidade, principalmente do subordinado. Eles acreditam que eles tenham uma influência tão grande no funcionário que esse funcionário nunca vai falar. Porque a pessoa, o dirigente, o vereador, o prefeito, ele não faz isso sozinho. Claro. Ele precisa do instrumento do funcionário. Então, e é importante deixar muito bem claro que o funcionário público de carreira, esse funcionário público, ele nos ajuda. Ele é que fica indignado porque... O efetivo. Que lá na Câmara de Piraquara são só 5, né? Só 5. E são 49 comissionados. Então, você vê a diferença. Quase 10 vezes mais comissionados do que concursados. Porque o comissionado está na mão do... E o comissionado costuma ter muito privilégio, o efetivo vai ficando incomodado com essa situação, E né? também porque ele é de carreira. O vereador está ali por 4 anos, o prefeito está por 4 anos, eu tenho funcionários que estão há 20 anos. Fizeram concurso, estudaram para aquilo. E esses funcionários ficam indignados com isso, são os que mais transformam isso em prova. Então, normalmente, a gente tem muito problema quando o funcionário é comissionado. Então, você pode notar, fazer esse levantamento em qualquer lugar. Cargos chaves, onde lidam com dinheiro dentro de prefeituras e Câmara de Vereadores, a direção é comissionada, não é o cargo efetivo. Por isso que o Ministério Público, em geral, está nessa briga para que haja um equilíbrio entre o número de comissionados e efetivos nas câmaras, enfim, nos executivos também. Nos executivos também, o ideal é que o cargo comissionado exige sua função, porque além de ter um número enorme de conflitos, eles fogem à lei na função. A função do comissionado auxiliar dentro de gabinete. Eles atuam fora de gabinete, eles atuam em área administrativa, eles atuam em área de tesouraria, uma área que não é. Sem falar aqueles cabos eleitorais que estão fazendo campanha permanente mesmo, né? Permanente, como se estivesse trabalhando no gabinete. Você conseguiu descobrir algum caso daqueles clássicos também de estar distribuindo dentadura lá na periferia? Sim, eu já tenho caso do funcionário... Tem um assistencialismo muito grande que configura a compra de voto, configura a compra de voto e a própria corrupção do eleitor, né? Então, isso cria uma cultura no eleitor que aquilo é a função do legislador, aquela função perfeita. O brasileiro é mais ou menos conivente com essa ideia, né? A gente percebeu isso cobrindo a Assembleia Legislativa também, quando começaram as denúncias, mas o que está errado? Eu sou pago pela Assembleia para ir no bairro ver quem precisa de cadeira de roda. De cadeira de roda. Tem um deles que está afastado da Câmara, que estava indignado porque ele usava o carro da Câmara para levar os eleitores em consultas aqui em Curitiba.
Então, mas eu estou ajudando. Prestando serviço. Eu estou prestando serviço, só que essencial. Um carro que era destinado a outro tipo de serviço, com outras funções, né? E o vereador, se quiser fazer benevolência, pode pagar um táxi do próprio bolso. Do próprio bolso, ou carro particular dele, mas não com carro e combustível da Câmara, né? Pagos por todos os contribuintes, sendo que tem um serviço disso dentro da Prefeitura só para fazer isso, né? Agora, em que crimes que eles incorrem? Eles estão sendo acusados de quê exatamente? Os crimes vão desde o peculato, apropriação de dinheiro público, a corrupção ativa, corrupção passiva, né, a lavagem de dinheiro. Formação de quadrilha também, Formação de quadrilha também é grande. os crimes próprios da lei de organização criminosa também, porque houve, além da formação de quadrilha, houve uma organização. É um esquema que não existe, não foi de hoje que existe isso, hoje um pacto entre eles, né, porque ninguém foi coagido a entrar. Então houve sim uma prática de uma organização criminosa para se apropriar de dinheiro público dentro da Câmara. Você acredita que a próxima legislatura, porque o processo judicial ainda vai estar em andamento, claro, há um tempo, há prazos para a justiça. Antes da eleição não vai terminar, não vai se encerrar, nem a civil, nem a criminal, né? Então... E eles podem, acho que a lei eleitoral permite que mesmo preso eles concorram, os que estão soltos mais ainda, porque não caíram na ficha suja ainda, né? Isso, a lei da ficha limpa exige somente que só impedem de concorrer aqueles que são condenados por órgãos colegiados, né? Seja qual for, pode ser administrativo, um órgão, ou judicial. Mas o juiz de primeiro grau, uma condenação de primeiro grau, não impede ele de se candidatar. Então, mesmo os condenados em primeiro grau, né, eles continuam possíveis de serem eleitos. Que foi uma modificação, a lei não era assim, né? A lei de iniciativa popular era qualquer condenação, isso foi modificado na Câmara e no Senado para incluir essa questão do órgão colegiado, né? Entendi. Quer dizer, eles ainda têm um prazo grande aí perante a justiça, as possibilidades de recurso, que realmente, se forem eleitos, eles podem assumir. Podem chegar a assumir, não impede a diplomação. Mas, na tua opinião, não vão conseguir continuar com o esquema, dada a investigação toda feita já? Não, a gente vai insistir porque eles têm um afastamento também na área civil, excluindo da área penal, porque o afastamento foi determinado pelo juiz criminal e também pelo juiz civil. Então, esse afastamento da minha ação civil por improbidade administrativa, esse daí é o que a gente vai insistir, mesmo que do penal não se justifique mais após uma eventual condenação, porque daí cessaria os efeitos do afastamento, insistir na área civil, então que eles permaneçam afastados e não possam daí sim assumir, por prática de improbidade administrativa, um afastamento cautelar. Isso Quer dizer, se nenhum desses voltar para a Câmara, você como promotor já está relativamente realizado. Já o serviço. É uma missão mesmo de vida, esclarecer, né, o eleitorado brasileiro, ali no caso de Piraquara, né, quando se descobre E o engraçado assim, que a população teve essa noção, porque a gente teve contato. Depois que iniciou, apareceram muitas pessoas lá, eu tive o contato com esse vereador. Muita gente sabe, né? Eu ouvi falar, o meu vizinho, trabalha lá, mas nunca está lá. A população, de modo geral, tem como atuar também de uma forma mais porque, assim, eu sempre eficaz nessa fiscalização, digamos assim, do uso do dinheiro público, né? Eu sempre falo para os meus colegas, a gente sempre discute entre a gente, que assim, a gente faz nossa missão constitucional, que é de proteger o patrimônio público, de tirar os agentes públicos, né, corruptos dos seus cargos. Mas quem faz a seleção, né, não somos nós não temos interesse. Quem realmente coloca a pessoa lá ou não coloca é o eleitor, né? A Constituição quis que fosse assim. O poder da urna, que acho que o eleitor isoladamente não percebe muito bem o que é, mas é grande demais, né? Exatamente. O poder final da seleção é dele, né? Então tem que prestar muito bem atenção, ver a vida pregressa, saber o que ele está fazendo, quais são as propostas, né? E é uma coisa que a pessoa, muitas vezes, não se lembra em quem votou na última eleição, né? Quais foi o vereador, quais são as propostas que ele tem. Ele vai melhorar o quê, né? E de que área que ele vai trabalhar, né? Já perguntaram alguma vez para o candidato qual é a proposta efetiva para se melhorar? Eu estou lá há 1 ano e meio em Piraquara, esse último ano e meio que eu verifiquei na Câmara, eu não tive nenhum projeto de lei de interesse da população. Quer dizer, eles estavam lá com interesses escusos mesmo, estavam querendo trabalhar em outro esquema, em vez de como é que 1 ano e meio uma legislatura não apresenta um projeto de lei favorável? A gente vê muitos projetos de lei, mas muito provavelmente não foram atuantes também na fiscalização do prefeito, que é outra função fundamental do vereador. O que se notava ali é que a Câmara era uma referendador do ato executivo. Os projetos de lei que foram aprovados vieram todos do Executivo, né? E praticamente referendavam somente os atos do Executivo, né? Não havia eu não recebi nenhuma comunicação ou de irregularidade pela Câmara. Todos os fatos que eu estou investigando do Executivo vieram do Tribunal de Contas, né, de desaprovação de contas, mas da fiscalização da Câmara não houve, né? Então você vê que a Câmara realmente não funciona, porque se não apresenta projeto de lei e não fiscaliza o Executivo, qual é a função do Legislativo? Quer dizer, ali em Piraquara já dá para ter essa noção de que precisa mesmo de renovação, né? Precisa de renovação, pessoa que tem outra visão de como deve ser o legislador, né? Qual é a função dele de vereador mesmo e como ele pode ajudar a população, porque a população é muito carente.
está precisando. E essas carências a gente já discutiu aqui, mas estão por trás também desses esquemas implantados há anos aí. O desvio do dinheiro público, ele gera, o efetivo dele, você sente mesmo na pele, né? Lá do outro lado, né? Quando a gente vê o estado de rua, estado de falta de saneamento, falta de escolas, falta de transporte, falta médico no posto de saúde, falta remédio, tudo isso são desvios de áreas fundamentais. Daí realmente não sobra dinheiro para fazer nada. Pela tua experiência, pelo teu conhecimento até jurídico, um caso desses pode gerar que tipo de condenação? Além do que a gente espera, a devolução do dinheiro aos cofres públicos? A devolução do dinheiro, a perda do cargo, né? Que isso é importante, né? A própria perda do cargo, que eu espero que a gente consiga até terminar antes, embora a eleição, não antes da eleição, mas antes do final do cargo, porque perdendo o cargo, ele se torna inelegível para os próximos 8 anos. O segundo mais votado acaba entrando no lugar? Né? Isso, mas a importância daí, porque ele se torna inelegível por 8 anos, daí dá para discutir o próximo mandato, né? Da pessoa se ele for reeleito, né? Então, insistir muito nessa perda do cargo e penas aí que vão do mínimo de 4 até 12 anos de prisão. Né? Prisão mesmo, porque a parte criminal. A parte criminal houve, né? A prática de crime. Então, na vertente criminal, o Ministério Público vai ser bem rigoroso, pedindo sempre a pena máxima nesses crimes, né? Obrigado pela participação no programa, parabéns pelo trabalho lá, sucesso nessa missão, porque o promotor também não fica muito visado no município, fica com bastante inimigos quando faz uma coisa dessas, né? Mas é uma atuação normal, né, do Ministério Público. A gente faz concurso para o Ministério Público e ingressa no Ministério Público, aceita esse tipo de risco, né? Muito obrigado. Obrigado. Para você de casa, se você gostou do programa, você pode acessar o nosso site otv.tv.br, assistir de novo, pode indicar para os amigos. Faça isso. Até a próxima Conversa Política.